Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, os versículos 11 e 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, os versículos 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, nos versículos 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a bênção do Senhor sobre esse tempo de pregação, de ministração da Tua palavra. Pedimos a Deus para que o Senhor, pela Tua graça e bondade, supere as minhas dificuldades pessoais, para que o Teu povo ouça a Tua voz e assim seja ministrado pelo Senhor. Opera, Deus, com graça nas nossas vidas, que nós possamos celebrar a verdade e, ao celebrarmos a verdade, glorificarmos quem o Senhor é, o Senhor que fala conosco através da Tua palavra. Ministra as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Viver como igreja, na igreja, é uma das melhores coisas da vida, não é verdade? Sejamos honestos. Nós amamos passar tempos juntos. Acho que dos momentos de maior dificuldade, maior tristeza, é quando acaba acampamento ou termina o culto e a gente tem que ir para casa, não porque em casa seja ruim, mas porque a gente vai parar de se ver por um tempo, nem que seja por uma semana. A não ser que você esteja com algum problema de relacionamento com alguém da igreja, reunir-se com os seus irmãos para adorar, para aprender a palavra, para um encontro das sociedades internas, é uma das atividades mais agradáveis do nosso dia a dia. Eu não sei se na sua casa é assim também, mas lá em casa é dia de muita alegria quando tem alguma coisa no sábado, ou quando chega o domingo, porque nós vamos para a igreja. E o salmista prevê essa realidade quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre gostei muito de estar na igreja, irmãos. E, aliás, eu acho que deve ser exatamente por isso, esse é um dos motivos pelos quais o Senhor me fez pastor. Irmãos, ainda que os relacionamentos e as coisas que acontecem na igreja nem sempre sejam perfeitos como nós gostaríamos que fossem, ainda assim estar na igreja é muito bom. A igreja é lugar de acolhimento, a igreja é lugar de amizade, a igreja é lugar de retidão, a igreja é lugar de justiça. E por sermos imperfeitos, é exatamente por isso que muitas vezes nós falhamos em ser assim. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que nós somos falhos, ainda assim é muito bom estar na igreja. Não é mesmo? Acontece, queridos, que nós não podemos limitar a nossa vida como crentes ao contexto da igreja. Na verdade, nós somos desafiados a vivermos como cristãos em todos os lugares em que nós andarmos, seja em casa, no trabalho, na vizinhança, na faculdade, na escola. Durante a minha adolescência, eu ouvia muito sobre a responsabilidade que nós tínhamos como cristãos de viver um compromisso ético, um compromisso moral fora da igreja. Era o que nós chamávamos de dar, entre aspas, bom testemunho. Lembra disso?
No passado a gente falava muito mais a respeito disso. Crente precisa dar bom testemunho, não é verdade? É muito verdade. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. No entanto, queridos, antes que você se perca aí nos seus pensamentos e nas suas preconcepções a respeito dessa realidade de bom testemunho, eu gostaria de dar duas orientações pastorais aos irmãos. A primeira orientação é que você precisa saber que o seu, entre aspas, bom testemunho, sendo um bom vizinho ou sendo um bom colega de trabalho, não fará com que ninguém se torne um cristão. A Bíblia é muito clara ao demonstrar que o verdadeiro testemunho da igreja é o Cristo crucificado. O Evangelho é o bom testemunho dos crentes. Um bom comportamento ético não faz de você um missionário, não faz de você um evangelista. Ao ser uma pessoa legal, bacana, ao ser um bom profissional, você não está dando bom testemunho. No máximo, você está demonstrando o que o Evangelho fez na sua vida. Mas como nós não cremos em salvação pelas obras, uma pessoa não vai se tornar cristã se ela ficar impactada com as suas boas obras. As pessoas se tornam cristãs quando creem na mensagem do Evangelho. E por isso o Evangelho precisa ser anunciado. Entenda, ser um excelente profissional, ser um vizinho amoroso, não é um bom testemunho. O bom testemunho acontece, irmãos, quando você proclama, quando você prega, quando você fala, quando você diz, quando você conversa sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário, ao dar a sua própria vida para pagar o preço do nosso pecado e nos perdoar pela sua graça. Então, não diga mais que nós precisamos dar bom testemunho quando você estiver falando do nosso compromisso ético de vivermos a retidão, de vivermos a santidade. A segunda palavra, a orientação pastoral, que você precisa assentar no seu coração e que está mais relacionada com isso que esse texto quer nos mostrar, é que se você não é referência de santidade para os seus irmãos da igreja, você não será para aqueles que não creem. Certa vez, quando eu ainda era jovem, e é muito triste ter que dizer isso, né? Quando eu era jovem, né? Eu ouvi a mãe de outro jovem da igreja falando que o filho dela dava, entre aspas, bom testemunho para os de fora. Acontece que aquele jovem não era exatamente uma boa referência para os outros jovens e adolescentes da igreja. Na verdade, justamente ao contrário. Se aquele rapaz fosse a grande referência dos jovens e adolescentes, é bastante provável que não tivéssemos nenhum jovem e adolescente crente na igreja. Eu bem sabia como era a vida daquele rapaz, daquele cara, e eu sabia que aquilo não era uma vida lá muito santa, não. E por causa disso, quando ela disse que o filho dela dava bom testemunho para os de fora, eu devo ter feito alguma cara que colocou em xeque o que ela estava contando para mim naquele momento, né? Não sei se eu expressei com os meus olhos, ou com a minha boca, ou com o meu rosto, que eu não estava muito crédulo daquela afirmação. E por causa disso, ela logo emendou: olha, ser referência aqui dentro da igreja é fácil. Eu quero ver se é referência lá fora. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. E isso não é verdade simplesmente porque o padrão de retidão e de santidade do mundo é muito baixo. O que quer dizer que qualquer um
que tenha um mínimo comprometimento ético um pouco melhor do que a maioria, já se torna referência nesse mundo. Olha, o meu filho, ele só fica bêbado. Então ele é referência, porque num mundo onde as pessoas morrem de overdose, alguém que fica bêbado é referência mesmo. Tenha santa paciência. Basta nos lembrarmos, irmãos, que nós vamos encontrar ateus, espíritas, muçulmanos, judeus, que talvez tenham um compromisso ético extremamente elevado, uma vida moral talvez invejável. Por isso, eu preciso te avisar. Se você não é referência de retidão e santidade, nem na sua igreja, dificilmente você o será fora daqui. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Sobre a vida de santidade do povo de Deus. O texto que nós acabamos de ler, queridos, expressa essa verdade. Se nós somos chamados para vivermos como igreja, como a casa do Espírito, formada pelas pedras que vivem, então nós precisamos viver como sacerdotes santos dedicados ao Senhor. Pedro termina a sessão anterior falando que nós somos os receptáculos das promessas do Antigo Testamento, que a aliança nos pertence, que agora nós vivemos debaixo da realidade gloriosa da misericórdia de Deus. Nós somos o povo de Deus. No entanto, essa realidade de sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, não afeta apenas aquilo que nós fazemos aqui, quando nós nos reunimos como igreja. Sermos sacerdotes do Senhor afeta tudo o que nós fazemos, inclusive fora da igreja. A grande prova disso, queridos, é que a sessão anterior termina com o apóstolo Pedro dizendo que é nossa responsabilidade proclamar as virtudes de Deus. E uma vez que nós somos chamados para vivermos como povo de Deus, e não apenas quando nós estamos reunidos com o povo de Deus, então nós devemos expressar a santidade do Senhor também naquilo que nós fazemos quando nós não estamos na igreja, quando nós não estamos reunidos. E eu repito, se você não consegue expressar a santidade do povo de Deus aqui na igreja, dificilmente você vai conseguir fazer isso fora daqui. Mas o fato de demonstrarmos a santidade de Deus aqui na igreja não é suficiente, irmãos. Nós precisamos viver a santidade do povo de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. E isso pode ser uma grande crise para nós, uma crise imensa para nós, irmãos. Afinal, você pode estar pensando, pastor, por que eu devo praticar o bem? Ser uma referência ética, se no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, as pessoas só me tratam mal por causa disso. Em outras palavras, irmãos, por que nós devemos viver em santidade se nós vivemos numa sociedade tão perversa e cruel e que nos persegue? Por que viver em santidade? E a única resposta que nós encontramos para isso, irmãos, é porque nós somos o povo de Deus. E se nós somos o povo de Deus, nós devemos refletir a santidade do nosso Deus. É a santidade do povo de Deus. Por isso, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos viver em santidade, porque a santidade manifesta quem nós somos.
A santidade mostra qual é a nossa identidade. Um dos grandes erros dos cristãos, irmãos, é entendermos a santidade como uma ação meramente externa, como se viver uma vida santa fosse simplesmente cumprir um amontoado de regrinhas e de comportamentos. Mas ainda que a santidade precise sim nos fazer abandonar algumas coisas, irmãos, nós precisamos lembrar que a verdadeira santidade é um reflexo de algo que acontece dentro de nós. A verdadeira santidade começa internamente na vida do crente. Isso quer dizer, queridos, que se nós queremos viver a santidade do povo de Deus, então essa santidade precisa começar dentro de nós. Veja o que o apóstolo Pedro nos fala, irmãos, no versículo 11. Amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É importante, queridos, entender que, ainda que Pedro utilize as palavras carnal e alma, ele não quer que nós pensemos no pecado como algo meramente exterior, algo meramente corporal. E da mesma forma, Pedro não está dizendo para nós que a santidade é algo que apenas se manifesta no nosso interior, quase como se fosse uma coisa etérea, meio filosófica. Não, na verdade, essa oposição que ele estabelece entre carne e alma é a forma como o Novo Testamento se refere a essa batalha existente entre a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus que está sendo produzida em nós. Quando nós olhamos com cuidado para esse texto, irmãos, nós vamos perceber que existem sim dois motivos pelos quais o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos abster das paixões carnais. O primeiro deles é porque as paixões carnais corrompem a nossa vida. Elas fazem guerra contra a alma. Para aqueles que estão entregues a uma vida de pecado, se entregar às paixões carnais não faz a menor diferença. Os sentidos já estão embaçados, eles não conseguem ver com clareza, o coração já está endurecido e não permite que eles percebam a alma sendo destroçada pelo pecado. No entanto, para aqueles que são crentes, ceder às paixões carnais, irmãos, é corromper a alma, faz mal. Eu já ouvi irmãos falando que o pecado é gostoso na hora que a gente pratica. Gente, eu nunca fiquei assim feliz de ter praticado o pecado. Eu nunca achei gostoso praticar pecado. Irmãos, é impossível que aquilo que constantemente se opõe ao Senhor e aquilo que o Senhor realiza em nós venha a nos trazer algum bem, algum prazer. É impossível que alguém que algo que guerreia contra a nossa alma possa trazer algum benefício para nós. É impossível. Todos nós sabemos que o pecado é sempre extremamente tentador, é verdade. Mas, irmãos, nós não podemos ignorar os constantes alertas que a palavra de Deus faz a respeito das consequências do pecado. O salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Não é possível que tenha alguma coisa de agradável nisso. O salmista diz: as minhas iniquidades me alcançaram, são tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e os meus já estão caindo, e o coração desfalece. Não é possível que alguém sinta prazer no coração desfalecendo. Eu não quero que você pense que toda depressão ou ansiedade é fruto de pecados. De fato, eu acho que não é. Mas é inevitável perceber o que o salmista fala. Os pecados fazem a mão de Deus pesar sobre nós.
As iniquidades impedem a visão. As iniquidades fazem o coração desfalecer. Irmãos, nós não podemos esquecer que o salário do pecado continua sendo a morte. Nós não podemos esquecer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Que os frutos do pecado nos envergonham e trazem morte. Que o pecado traz o desagrado e a disciplina do Pai Celeste. Irmãos, não é possível que o pecado possa nos trazer prazer. Todos esses textos bíblicos falam sobre o quanto as paixões carnais destroem a nossa vida e arrebentam com o nosso coração. As paixões carnais corroem a nossa alma. Queridos, nós precisamos viver em santidade, porque quando nós cedemos aos nossos desejos, irmãos, nós estamos alimentando aquilo que pode nos destruir por dentro. No entanto, queridos, Pedro mostra um segundo motivo pelo qual nós devemos nos abster das paixões carnais: a questão da nossa identidade. Nós somos peregrinos e forasteiros. Não é assim que ele identifica estas pessoas que recebem a sua carta? Aqueles para quem Pedro escrevia eram de fato forasteiros, irmãos. Por causa do evangelho, eles tinham sido perseguidos na sua terra natal, e por causa disso eles tiveram que fugir. Estavam exilados em regiões distantes, longe de casa, longe dos familiares, tiveram que deixar as suas terras, tiveram que deixar os seus trabalhos para então poderem sobreviver em outros lugares. No entanto, irmãos, até mesmo nestes lugares para onde eles fugiram, eles sofriam com as perseguições, sofriam calúnias, sofriam até maus tratos, inclusive. Ou seja, mesmo sendo forçados a sair das suas casas e ir morar num lugar distante, ainda assim, eles continuavam sendo perseguidos. E tudo isso porque eles criam em Jesus. Tudo isso porque eles amavam Jesus. Isso mostra, queridos, que não existe lugar nesse mundo em que os cristãos possam se sentir em casa. Onde nós estivermos, irmãos, nós sempre seremos peregrinos e forasteiros. Essa é a nossa identidade. Não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos à pátria celestial. A nossa morada é na Nova Jerusalém. Nós somos estrangeiros neste mundo mau. Mas o que isso tem a ver com santidade? Tem tudo a ver, irmãos. Quando Pedro diz que nós devemos nos abster das paixões carnais, queridos, é porque quando nós vivemos em santidade, nós estamos demonstrando que o nosso maior prazer, que a nossa herança, que a nossa alegria, o nosso deleite não estão nas coisas deste mundo. A vida em santidade, lutando contra as paixões carnais, é uma demonstração de que nós não amamos o mundo. Na semana passada, o pastor Lucas falou sobre a amizade com o mundo ser inimizade contra Deus. A nossa santidade mostra que nós não amamos as coisas deste mundo. E você percebe o que a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos? O Senhor está usando o apóstolo Pedro para nos dizer que nós precisamos sim viver de maneira diferente das pessoas do mundo. Percebe, irmãos? Eu sei que ninguém aqui quer se sentir um alien entre os seus colegas de trabalho ou entre os seus vizinhos. Eu sei que nós queremos demonstrar que, como cristãos, nós somos pessoas normais, sem esquisitices. Nós não queremos que as pessoas que convivem conosco pensem mal de nós. No entanto, queridos, é inevitável. Os cristãos precisam ser diferentes do restante das pessoas. Das outras pessoas.
Nós precisamos viver de forma diferente. Nós precisamos pensar de forma diferente. Nós precisamos educar os nossos filhos de forma diferente. Nós precisamos trabalhar de forma diferente. Nós precisamos nos divertir de forma diferente. Tudo o que nós fazemos vai ser diferente das pessoas deste mundo. Às vezes, queridos, na ânsia da gente querer provar de aceitação entre os nossos amigos, entre os nossos colegas de fora da igreja, nós acabamos abrindo mão de princípios que deveriam ser inegociáveis para nós, irmãos. E não devia ser assim. Sabe por quê? Porque se a igreja for idêntica ao mundo, então ela é completamente desnecessária. Irmãos, se tudo o que nós fazemos e almejamos está vinculado com as paixões carnais deste mundo, no que nós somos diferentes deste mundo? Se nós amamos o dinheiro, o conforto, o lazer, o bem-estar, o sexo, tanto quanto este mundo, como é que nós podemos dizer que nós somos peregrinos neste mundo? Se nós amamos as coisas do mundo, tanto quanto o mundo, como é que nós podemos dizer que a nossa pátria está nos céus? Se nós constantemente cedemos às paixões carnais, como é que nós podemos dizer que amamos o Senhor com tudo o que temos e somos? Viver a santidade, queridos, é uma questão de identidade, irmãos. Não pertencemos a este mundo. Nós somos estrangeiros e peregrinos. A nossa alegria está na nossa pátria, os céus. É por isso, irmãos, que nós devemos viver a santidade. Porque a santidade mostra quem nós somos. A santidade mostra que nós não somos deste mundo. A santidade mostra que existe algo diferente sendo produzido no nosso interior. A santidade mostra que o Evangelho fez algo em nós e transformou a nossa vida. Mas não apenas isso, irmãos. Nós precisamos viver em santidade, em segundo lugar, porque a santidade glorifica a Deus, mesmo entre aqueles que nos perseguem. Alguns anos atrás, queridos, a igreja evangélica brasileira foi tomada por um movimento de santidade negativa muito forte. Santidade negativa é não poder fazer um monte de coisa. Por causa dessa ideia de santidade negativa, muitos crentes vinculavam ser santo com não fazer coisas. E com isso, criavam-se uma listinha de coisas que os crentes podem ou não podem fazer. E dependendo da igreja onde você estivesse, talvez essa listinha fosse bastante clara, bastante ensinada. É engraçado, queridos, que a Leila, mãe do pastor Lucas, ela tem uma história engraçada sobre isso. Eu acho que eu até já contei aqui. Diz ela que uma moça que estava sendo discipulada por eles, né? Por ela e pelo pastor Mário, e mesmo resistente, bastante resistente à mensagem do Evangelho, essa moça, ela não perdia um único encontro da igreja. Ela ia nos discipulados, nos encontros das mulheres, no culto à noite, na escola bíblica pela manhã. E um certo dia essa moça bate na casa do pastor Mário, da Leila, e ela diz assim: tá bom, eu vou me batizar, mas antes de eu me batizar, vocês têm que me passar a lista. Lista? Que lista? A lista das coisas que eu posso fazer depois de virar crente. Eu quero saber a lista das coisas que eu não vou mais poder fazer depois que eu virar crente. Irmãos, durante muito tempo, essa foi a forma como a igreja brasileira lidou com a santidade. Santidade é não fazer algumas coisas. E ainda que nós devamos sim renunciar
muitas coisas, queridos, ainda que nós devamos sim nos abster das paixões carnais e parar de fazer um tanto de coisas, existe um aspecto da santidade que é positiva, um aspecto da santidade que está vinculada a fazer coisas. Se no ponto anterior nós falamos sobre as coisas que nós não devemos fazer para vivermos uma vida santa, se nós falamos que nós precisamos nos abster das paixões carnais, agora Pedro nos diz que existem coisas que nós precisamos fazer para expressar a nossa santidade. No versículo 12 ele diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É curioso pensarmos, queridos, que no Império Romano, as religiões dos outros povos eram sempre muito bem aceitas, e eram mesmo. Inclusive, essa era uma das formas que o Império Romano tinha de controlar os outros povos que pertenciam ao Império, e essa maneira se dava através da aceitação da cultura religiosa dos povos que haviam sido dominados. Esse era o motivo pelo qual Roma, de certa forma, até tolerava o judaísmo lá em Jerusalém. Acontece, irmãos, que quando o cristianismo surge no primeiro século, as pessoas passam a olhar para essa nova religião com desconfiança. Espera aí, eles são judeus que não são aceitos entre os judeus. Eles não adoram os nossos deuses, eles não frequentam as nossas instituições, eles não participam das nossas solenidades, eles não são fiéis ao imperador, eles propagam costumes diferentes, criam problema por onde passam. O que eles são? Se isso fosse no século XXI, ia dizer, é uma cambada de vagabundo. Mas como isso não pode estar na Bíblia, são malfeitores. E justamente por conta disso, o cristianismo passou a ser perseguido nos primeiros séculos do Império Romano, queridos. E o pior, irmãos, é que por causa dessa visão, é bastante provável que alguns cristãos começaram sim a enxergar a si mesmos como rebeldes contra o Império e contra a cultura dominante. E ainda que não exista relatos de crimes praticados pelos cristãos, ainda assim, alguns começaram a se comportar na sociedade de maneira bastante duvidosa. Ou seja, por eles não se adequarem àquela cultura, eles eram vistos como malfeitores, e de acordo com a compreensão das pessoas daquele tempo, de fato eles eram malfeitores. No entanto, Pedro encoraja os crentes a mudarem essa compreensão que a sociedade tinha a respeito da igreja. Vocês não devem ser malfeitores entre os gentios, ao contrário, vocês precisam ter uma conduta exemplar, praticando boas obras. Agora preste bem atenção. Apesar do cristianismo produzir uma conduta ética para a sociedade, irmãos, ser cristão não é uma adesão a um amontoado de regras éticas e morais. Perceba que Pedro encoraja a prática de boas obras e uma conduta exemplar, irmãos, como uma consequência da renúncia das paixões carnais. É por isso que, enquanto no versículo 11 ele enfatiza essa santidade interna,
interna, que nos faz nos abstermos das paixões carnais, que nos faz renunciar às paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma. Quanto Pedro nos encoraja no versículo 11 a vivermos essa santidade que é produzida no interior. No versículo 12, Pedro nos fala sobre uma santidade que se manifesta nas boas obras. A santidade interna nos leva a uma conduta exemplar. Em outras palavras, queridos, aquilo que Deus, através do seu Espírito, opera no nosso interior, precisa ser manifesto exteriormente. Precisa ser manifesto na nossa conduta. A nossa conduta precisa ser exemplar. Sabe por quê, irmãos? Porque através da conduta exemplar dos crentes, o Senhor é glorificado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se os nossos colegas de trabalho, que se os nossos vizinhos, que os nossos colegas de escola precisam olhar para nós e enxergar em nós modelos a serem imitados. Percebe, irmãos, como a santidade que é operada na nossa alma, no nosso coração, precisa transparecer. Ela precisa transparecer através de uma conduta exemplar entre aqueles que não creem. Isso quer dizer que se nem os cristãos admiram se nem os não cristãos admiram a sua ética de trabalho, você simplesmente não está vivendo como cristão. Isso quer dizer, irmãos, que se os não cristãos não admiram a forma como você trata a sua esposa, você não está vivendo como cristão. Isso quer dizer, irmãos, que se nem os não crentes conseguem reconhecer a sua retidão e a sua moralidade, então você não tem uma conduta exemplar. Se você é famoso por dar nó no seu chefe, por destratar seus funcionários e clientes, se você se orgulha de ser mau aluno, se você é violento contra a sua esposa, se você não educa seus filhos, se você não honra suas dívidas, se você não é responsável com as suas obrigações, se você é infiel com a sua família, se você engana, se você é briguento, se você é omisso, se você fala mal dos outros no trabalho, se você é fofoqueiro, se você não é digno de ser imitado, então pode ter certeza que a sua santidade interna não existe e você continua cedendo às suas paixões carnais. Você deve ser acusado de malfeitor, porque de fato você é. A conduta exemplar é manifesta nas boas obras que nós praticamos, irmãos. E por boas obras, Pedro não está falando sobre ajudar a velhinha a atravessar a rua ou doar uma cesta básica, ainda que a gente deva fazer isso. Boas obras são uma manifestação do caráter de Cristo sendo reproduzido em nós, irmãos. E perceba que essa conduta exemplar tem consequência. Os não cristãos glorificam a Deus. Lembra um outro texto que fala isso? Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mas pastor, no começo do sermão, você disse que o nosso bom testemunho é a mensagem do Evangelho. Se ninguém se converte por causa do nosso bom comportamento, como é que os não cristãos podem glorificar a Deus por causa das nossas obras? Quando Jesus, no Sermão do Monte, e Pedro, o apóstolo Pedro, falam sobre isso, queridos, eles não estão nos dando uma promessa de conversão dos incrédulos através do nosso comportamento ético.
Tanto Pedro quanto Jesus estão apontando para uma realidade que enfatiza o caráter verdadeiro e justo de Deus. Ou seja, as nossas boas obras, a conduta exemplar, faz com que, convertendo ou não, os incrédulos reconheçam que Deus é verdadeiro e justo. É como se pelas nossas boas obras os incrédulos pudessem dizer: o Deus deles é muito bom, e justo, e verdadeiro, e santo. Veja como esse povo tem uma conduta exemplar. A conduta exemplar, queridos, demonstra que as falsas acusações contra os cristãos possam ser expostas como mentirosas. Nós não somos malfeitores, nós não somos injustos, nós não somos perversos, nós não somos imorais, e isso demonstra o caráter santo do Senhor a quem nós servimos e amamos. E por isso, irmãos, aqueles que nos caluniaram, que mentindo falavam todo mal contra nós e que rejeitaram o testemunho do Evangelho, estes passam por um julgamento implacável, justamente porque eles reconheceram a verdade, reconheceram a retidão, reconheceram a justiça de Deus em nós, e mesmo assim, permaneceram incrédulos. Concluindo, queridos, a história da humanidade é marcada por homens e mulheres santos. Homens e mulheres que, por causa das suas boas obras, tornaram-se exemplo para nós. Homens e mulheres que, por causa da sua conduta exemplar, mudaram a sociedade em que nós vivemos, e tudo isso porque estes homens e mulheres levaram a sério a santidade do povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos viver em santidade. Porque a santidade mostra quem nós de fato somos. A santidade glorifica o caráter de Deus, mesmo entre aqueles que não creem. Se nós queremos viver como povo de Deus, irmãos, então nós precisamos renunciar às paixões carnais. Nós precisamos ter uma conduta exemplar, praticando boas obras. Porque só assim, queridos, nós mostramos que o nosso Deus é reto, e santo, e justo, e bom. Só assim nós mostramos que o poder do Evangelho que nos transformou é real e o nosso testemunho é verdadeiro. Igreja Presbiteriana do Tarumã, viva uma vida santa e que assim Deus nos abençoe.